Estamos de volta aqui com mais música e agora se liga no quadro Stories com o grande Ramon Torres. Muito bem, estamos de volta aqui, primeira participação no ano com vocês, que alegria, Pastor Ramon Torres aqui do Instagram Música Cristã no Brasil, sempre uma boa informação a respeito de história da música. Hoje vocês estão com uma pessoa muito especial, né? Grande Estênio, que eu tive a honra de conversar também, e a curiosidade vem do seguinte: apesar das obras, dos álbuns do Estênio terem saído no início, começado a sair no início dos anos 2000, a trajetória musical dele vem de muito antes. E uma passagem curiosa é no início dos anos 80 com um grupo chamado Atos, da qual fazia parte, por exemplo, Vavá Rodrigues. E esse grupo, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros grupos cristãos do país a usar mesa de percussão, porque eles não tocavam apenas música brasileira, mas na verdade música latina. E dessa fase aí nasceram alguns clássicos, como por exemplo O Dia da Vitória. Então, apesar dos álbuns no início dos anos 2000, a trajetória musical do Estênio vem lá do meio dos anos 70 para frente, muita história para contar. Deus abençoe vocês. E olha, não é só MPB não, viu? Música latina também de altíssima qualidade. Grande abraço e até a próxima. Um grande Ramon, sempre trazendo alguma curiosidade, alguma informação importante sobre a história da música cristã brasileira. E voltando para a nossa conversa aqui, estamos chegando então no final dos anos 90, a gente já falou um pouco das suas percepções, de todo aquele boom que aconteceu ali nos anos 90, do que a gente chama hoje de movimento gospel. E uma curiosidade que eu acho que a gente pode explorar aqui agora é que, apesar de você ter composto muito desde a sua juventude, você só veio gravar mesmo ali no finalzinho dos anos 90, né? Que foi o seu disco, O Tapeceiro. Isso. Conta pra gente como foi a história de você chegar a gravar esse disco. Bem, eu já não tinha nenhuma esperança de gravar, né? Porque quando chegou ali em 99, eu já tinha 39 anos, né? Quase 40. Com mais de 300 canções compostas e nenhum trabalho meu gravado, nenhum trabalho autoral gravado. Mas aí, eu não sei por que razão, o meu irmão conseguiu que eu fosse ao estúdio do Marinho Brasil para gravar uma fita onde eu gravaria algumas canções minhas que seriam de demonstração, para eu levar em alguns lugares, alguma coisa assim. Mas o próprio Marinho, ele gostou tanto das músicas, ele disse: não, eu vou fazer um CD. Eu vou fazer um CD e vou lhe dar de presente. Eu vou fazer para você o CD. E foi a partir daí, então, né, que finalmente, com quase 40 anos, eu consegui gravar o meu primeiro CD. E como foi a tua experiência de gravar o teu primeiro disco, depois de tanto tempo compondo e tantas outras pessoas cantando as tuas músicas? Como é que foi esse momento para ti? Foi muito bom. Eu ficava muito encantado com os arranjos que o Marinho fazia, né, das minhas canções. Elas ficavam bem diferentes até, né? E eu gostei muito. Era uma coisa. Eu nunca gostava do som da minha voz, né? Eu nunca gostava depois que eu ouvia, eu nunca gostava muito, nunca gostei. Então, eu sempre achava problema assim, porque eu achava estranha a minha voz quando eu gravava, né? Mas foi uma vitória, né? Foi a primeira vez eu poder sair depois com um CDzinho na mão, né? Depois de compor desde os 14 anos, foi realmente uma grande vitória. E como foi o processo de escolha de repertório para esse primeiro disco? Porque com tanta música já escrita, eu imagino que deve ter sido uma labuta ali. Bem, eu cheguei lá com 12 músicas, eu acho, 12 ou 13 músicas, e entre elas estava o Tapeceiro. Eu fiquei tão empolgado com aquilo tudo, eu fiquei tão empolgado com a beleza dos arranjos que o Marinho fazia, que eu terminei compondo as músicas todas no próprio processo. A única música que sobrou do repertório original foi o Tapeceiro. As outras todas eu fui fazendo durante o... Você escreveu pro disco, então nasceram pro disco. Exatamente. Num período ali de quanto tempo? Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Semanas? Poucas semanas. Que interessante. Exatamente. E aí, aí agora a gente tem um novo momento na tua vida, né? Porque você deixa de ser um compositor
de backstage e agora você é um cantautor. Você tem um trabalho com a sua voz, com as suas músicas. O que isso afetou na sua dinâmica ali como artista? Porque agora você tinha um trabalho seu, você teria que divulgar, você teria que... O que você fez então com esse disco? Então, e aí o que você faz, né, com um CD na mão, sendo um desconhecido total no meio evangélico, né? Uhum. Porque como é que eu iria querer que as pessoas lembrassem, olha, você lembra daquele grupo tal ali da década de 70 ou da década de 80 que gravou tal? Pois é, aquela música é minha e tal. Então, na verdade, numa parte da igreja evangélica, eu era conhecido como um compositor, né? Uhum. Mas isso era coisa da juventude, né? Eu já estava com 40 anos, era um homem bem maduro. Então, na verdade, e assim, sendo um artista independente, que não tinha ninguém me apoiando, nem igreja, nem grupo, e apoiando em sentido nenhum, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os meus CDzinhos e começar a ligar para as igrejas para pedir para tocar. E foi assim que as coisas começaram. Uhum. Eu e minha esposa colocamos a Selma, colocamos a mochila nas costas e saíamos a cada final de semana. Só que nós aconteceu uma coisa bem abençoadora. Era na época que estava começando também essa coisa do YouTube, né? Uhum, uhum. Então as pessoas pediam para filmar, olha, eu posso filmar para colocar no YouTube? E aí a gente nem sabia direito o que era, falava, pode. Então, o que ajudou foi que também as pessoas começaram a colocar, né, as suas filmagens, né, nas igrejas em que eu ia. E isso ajudou muito. Mas a gente passou vários anos, até mesmo antes da pandemia, né? O nosso trabalho era esse. Só que aí chegou um tempo depois que as igrejas começaram a ligar para convidar. Uhum. Né? Aí a coisa ficou meio diferente. Aí já deu assim para a gente começar a pedir uma oferta, não é? E tal. E realmente a coisa mudou, até que a gente, por vários anos, foi assim pelo Brasil inteiro, por várias denominações, a gente conheceu o Brasil inteiro. Eu nunca saí do Brasil porque eu tenho problema assim, com viagens longas, né? Uhum. Mas aí tudo o que aconteceu, assim, o pouco conhecimento que as pessoas têm do meu trabalho foi devido a esse trabalho de formiguinha que a Selma e eu fizemos, de ir cada final de semana na igreja, cantar, falar sobre música. Se autodivulgar dessa maneira, apenas dessa maneira. Isso eu acho muito interessante você falar, Stênio, porque a geração de hoje, os novos artistas, eles pensam que tudo vem muito fácil. Porque as redes sociais estão aí, então você impulsiona, patrocina uma divulgação, então as coisas meio que se espalham de forma muito fácil. E ainda que exista essa facilidade de divulgação hoje nas redes sociais, é importante a gente falar que o início de toda a história exige trabalho. Exige você insistir, você suar mesmo a camisa. Claro que você já estava ali com seus 40 anos no seu primeiro trabalho. E isso também nos traz uma outra história. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer na juventude. E isso pode ir gerando frustrações e diversos outros problemas na história. Você nunca parou de sonhar, de produzir, de escrever. E quando você fala que você ficou tão motivado pelo processo de gravação, que você escreveu praticamente o disco inteiro para aquela gravação, isso também tem que ser motivação para você que está começando a entender que todo projeto, toda a história da gente exige trabalho, exige dedicação, cuidado, empenho. Não é só fazer um disco e deixar que você joga nas redes sociais e o mundo vai descobrir você assim de hora para outra. Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer network, você tem que fazer contato, você tem que botar a mochila nas costas e ir para determinados lugares. Eu acho que é muito importante essa tua história no sentido de que as coisas não são fáceis, elas exigem trabalho, mesmo que hoje nas redes sociais pareça que as coisas acontecem de uma maneira fácil. Isso é uma ilusão. Exige muito trabalho, exige muita dedicação.
E a gente estava conversando antes que você então lança o Tapeceiro, mas aí demora um pouquinho para você perceber que para as pessoas descobrirem você, né? Mas você veio lançando outros ali 2002, 2007, você foi lançando outros discos. E aí chega ali em 2008, o seu trabalho já está mais maduro, o seu trabalho autoral e canta autoral está mais maduro, né? Você já tem mais canções. Tem uma característica nos seus projetos que eu acho muito interessante, que é muito violão, né? Não tem aquela banda muito cheia. O violão é meio que o chão condutor. É você mesmo que toca nas suas gravações? Sim. E você usa o violão como fio condutor do arranjo ou você adapta dependendo de quem está produzindo? Como é que é a sua dinâmica na produção de um trabalho? Bem, eu mesmo nunca produzi um trabalho meu, eu sempre dependi de um arranjador. Mas graças a Deus, todos os que arranjaram os meus CDs, eles respeitaram muito o meu próprio estilo. E eu acho que eles foram por esse lado de ver o violão como aquilo que ia comandar. Porque é um estilo que a gente tem, né? E é muito bom quando o arranjador entende quem você é, entende o seu estilo, né? E então, só para o pessoal também conhecer, quem foram os principais arranjadores com quem você já trabalhou? Bem, o primeiro foi o Marinho Brasil, né, que fez, depois veio o Silvestre Kuhlmann e por último o Diego Venâncio. Diego Venâncio. O João Alexandre também participou de 2 CDs meus, 2 ou 3 CDs meus, e não como um produtor exclusivo, mas sim dando suas opiniões, participando e tal. Inclusive, a gente falou do disco Tapeceiro, e essa música Tapeceiro, eu acho que é uma das músicas, talvez, mais icônicas da tua produção, porque primeiro foi gravado pelo João Alexandre, né? Ali também nos anos 90, possivelmente, ele gravou Tapeceiro, e recentemente o Leonardo Gonçalves também gravou essa canção, e é uma música que ele, sempre que fala dela, ele elogia bastante, porque na tua produção autoral e na tua caneta, hoje se fala muito da qualidade lírica daquilo que você escreve e melódica também você tem um estilo composicional que é muito teu. E eu acho que isso é muito importante na música como um todo, para qualquer artista, você ter a sua assinatura. E aí, eu digo isso para a gente entrar num assunto aqui que é... Só para dar um spoiler aqui, eu vou pedir para ele no final desse bloco tocar Tapeceiro, porque eu acho que representa bem esse momento, né? Mas eu queria um pouco ouvir de ti como você desenvolveu o seu estilo composicional, né? A gente estava conversando antes de começar o programa que você sempre teve esse ímpeto de fazer algo diferente, de não ser igual ao que você ouvia, de sempre procurar algo novo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, eu sempre tive essa preocupação em não imitar nada do que já existisse. Inclusive em não imitar a mim mesmo, em não fazer uma música parecida com a outra. E isso sempre foi uma coisa muito forte em mim. Eu tinha esse propósito, essa era uma coisa que para mim era inadmissível por exemplo, para eu começar a compor uma música, eu ficar pensando num riff de alguma outra que eu gostava, ou uma linha de acordes de uma música, né, que eu já tocava. Não, eu procurava esquecer de tudo que eu já tinha ouvido e conhecido, e eu busquei realmente eu busquei ter esse estilo meu, né? Eu não sei exatamente como eu consegui. Deus foi bom comigo, mas eu lutei para isso, eu me esforcei, ou pelo menos eu posso dizer o seguinte, eu fugi o máximo que eu pude de me basear em alguma coisa que eu achava desonesto isso, né? Tipo assim, não, eu vou pegar aqui uma levadazinha, ou tem uma linha melódica aqui que eu gosto, se eu der uma pequena mudada eu posso começar com isso. Não, eu sempre esperava que a minha alma produzisse, a hora que eu pegasse o violão, que saísse. Aliás, essa foi a razão pela qual eu nunca deixei de compor. Eu quis deixar de compor em vários momentos da caminhada.
Em vários momentos da caminhada eu disse, para que fazer isso? É inútil. Só que a composição sempre foi para mim também uma forma de oração. Era uma coisa que a minha alma não podia deixar de fazer. Mesmo que eu quisesse deixar de fazer, a minha alma não podia deixar de fazer. E eu sempre esperei que brotasse realmente de dentro da minha alma a melodia, a ideia da canção, a própria canção, né? Eu queria que ela fosse realmente um negócio meu. E Deus teve pena de mim, eu acho que Ele me concedeu. E isso foi até bom, porque eu lembro que há um tempo atrás, no Facebook, apareceu uma moça dizendo que a minha canção Fim de Tarde no Portão, ela não era minha, mas era de um rapaz que ela conhecia, e que nesse post ela dizia que eu também conhecia, e que esse rapaz era muito humilde e tal, e de maneira que ele nem fazia questão de aparecer como compositor, então que eu tinha me aproveitado disso para gravar a música do rapaz e colocar o meu nome. Uhum. Né? E eu nem precisei me defender, porque as próprias pessoas do Facebook começaram a responder essa moça, né, dizendo, é claro que é do Stênio, isso aqui é a cara do Stênio, isso aqui é o Stênio. Então foi muito legal ver isso, que a gente termina fazendo uma marca, né, por causa do estilo pessoal. E aí quando chegando nesse caso de defender, e aí, será que Fim de Tarde do Portão o Stênio pegou de outra pessoa ou é dele mesmo? Aí os próprios colegas falaram, não, essa música é a cara do Stênio. Eu achei muito legal esse acontecimento. Você ter identidade. E isso é o desafio de todo artista, né? Você ter uma identidade. E hoje, que a gente tem uma música mais pasteurizada, e chego a dizer que tem um monte de gente que se parece uma com a outra, você ser um artista que tem uma identidade, ao ouvir, essa música tem que ser dele. Ou você ouve um outro intérprete cantando e você fala, pô, essa música tem cara de ser do Stênio. Isso é algo que não tem preço, porque revela realmente uma assinatura, algo, é como você ouvir ouvir Bach, né? É uma coisa que remete ao jeito dele de escrever, né? Então isso é realmente algo fascinante. O papo tá fantástico, mas a gente tem que encerrar esse bloco aqui agora. Então eu vou te convidar, agora eu não vou deixar ele escolher não, eu vou convidar ele a tocar pra gente Tapeceiro. Você toca Tapeceiro pra gente? Claro. Então, você não pode, se você nunca ouviu essa música, não precisa assistir o programa inteiro não, você tem que ouvir essa música. Tapeceiro, Stênio Márcios. Antes de tocar essa música, eu gostaria de fazer um pequeno relato histórico. Essa música começou a ser feita numa avenida muito movimentada em Manaus. A gente tinha acabado de fazer um ensaio de um trabalho de um grupo da igreja e eu sentei assim no meio-fio e comecei a fazer essa canção Tapeceiro. Quando chegou em casa, eu terminei. Ela foi feita em 1987. Depois que eu ouvi alguém me dizer que a dona Edith Schaefer, que foi esposa do Francis Schaefer, tinha escrito um livro com esse título, Tapeceiro. E essa pessoa me disse alguma coisa que tratava assim de Deus como o tapeceiro das nossas vidas. Foi apenas isso que eu ouvi. E aí Deus me deu depois essa canção. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no céu. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo.
trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Que musicão! Essa música, olha, acho que se eu pudesse desejar escrever alguma canção, eu desejaria escrever essa música, mas eu sei que eu sou incapaz de escrever algo assim, então eu fico só apreciando e me deleitando na beleza dessa canção. Mas aqui no Mais Música a gente também quer abrir espaço para novos artistas, novos cantores, e eu quero convidar você a conhecer agora a banda Lausanne aqui de São Paulo. Se liga! Quando eu te encontrei, você chegou, se apaixonou. Tuas lágrimas caíram e se entregou, transfigurou. Desde o início eu estava aqui, interminável. O caminho te levou entre atalhos, poucos se acharam. Ao nos unir, o rio virou na bifurcação. Mudança do ser, o melhor em mim se achou em você.
interminável. O caminho te levou entre atalhos, poucos se acharam. Ao nos unir, o rio virou na bifurcação, mudança do ser. O melhor em mim se achou em você. Tudo mudará, essa é a chance de reencontrar. Ao você rever o melhor que está em você. Tudo mudará, essa é a chance de reencontrar. Ao você rever o melhor que está em você. Ao nos unir, o rio virou na bifurcação, mudança do ser. O melhor em mim se achou em você. Banda Lausanne para vocês. Uma banda muito legal, conheci há algum tempo. Eles têm um coletivo também de bandas independentes aqui em São Paulo. O coletivo Dependente. Tem algumas bandas que você precisa conhecer. Se você nunca ouviu falar, pesquise Banda Lausanne, são músicas muito boas. E se você é um novo artista, está com um projeto novo, ou até se você não é tão novo, mas tem um projeto que ainda não foi tão conhecido, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mail para o maismusica@ippinheiros.org.br e a gente vai ter um prazer de apresentar seu trabalho aqui para a gente. Vamos voltar aqui para a nossa conversa, Stênio. A gente está chegando no final do nosso programa. O papo foi muito bom, a gente fica falando, quando vê já deu sei lá quanto tempo. E eu queria agora trazer a nossa conversa para os dias atuais. Né? Hoje a gente está vivendo uma nova revolução dentro do consumo de música, da produção musical. E você viu todas essas transições. Né? Você começou ali a escrever e viu todo o processo da época do vinil. Depois você viu a mudança para o CD, a morte do CD. E agora a gente tem o surgimento das plataformas digitais. Né? Somado a tudo isso, a forma como o artista tem que se portar dentro desse novo mundo digital também mudou. Antigamente o artista lá escrevia, fazia, lançava sua música e ele só precisava ser artista, ele só precisava ser o performance da sua música. Hoje ele tem que, às vezes eu estava conversando com o Jorge Camargo, hoje ele tem que ser designer. O artista ele tem que aprender a gravar. O Jorge Camargo estava contando que ele está aprendendo a gravar, ele está aprendendo a mixar, ele está aprendendo a fazer as coisas porque ele tem que aprender. Então, você viu todas essas transformações e ao mesmo tempo que parece ser uma facilidade, porque agora você grava em casa, você compra 2, 3 equipamentos, você tem um home studio para produzir as suas coisas, se tornou fácil você produzir música, né? Era diferente antigamente, a gente sabe disso. E mais fácil ainda você lançar, você contrata aí uma agregadora, bota nas plataformas digitais, o mundo inteiro tem acesso à sua música. Só que ao mesmo tempo que se tornou fácil, o fato de o mundo inteiro ter acesso à sua música também é um problema, porque você está ali num caldeirão com milhões de músicas. Né? Eu acho que eu falei no programa passado, eu estava vendo dados recentes, as plataformas digitais contabilizaram que tem 73 milhões de músicas nas plataformas hoje. E, nos últimos 4 anos aumentou 20 milhões, só para ter um parâmetro de crescimento. A média de lançamentos por semana no mundo, nas plataformas digitais, é em torno de 30 mil músicas novas por semana. Então, é um negócio tão grandioso, assim, é tanta coisa acontecendo, que quando você lança uma música sua lá, ele se perde no meio da multidão. Então, parece fácil você hoje lançar, mas se tornou tão complexo quanto antigamente. Porque como é que você é visto no meio desse oceano de possibilidades, né? E aí a gente chega em você, porque nos últimos anos, a gente estava conversando antes, você falou que nos últimos anos você percebeu que a sua música começou a ser descoberta por mais pessoas, que você percebeu que o seu trabalho
passou a ser mais comentado, a ser mais divulgado, e eu até falei, né, que sugeri que poderia ser por causa do advento. O advento da internet permite que a gente descubra mais coisas, e quando a coisa é boa, ela se propaga de uma forma, às vezes, mais orgânica. E como você se posiciona no meio de tudo isso? A gente falou um pouco antes que você é um pouco mais reservado nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, você, por exemplo, agora tem um curso de composição, né? Eu quero até que você fale um pouco do seu curso também aqui, mas o que mostra que você está, de alguma forma, se relacionando com esse ambiente digital agora. Mas como você se posiciona no meio de toda essa dinâmica? Até o consumo de música é diferente hoje, né? Ninguém mais ouve álbum, as pessoas ouvem uma música e olhe lá. Como você se enxerga no meio de tudo isso? Deslocado. Total e absolutamente deslocado. Eu não sei se saberia responder essa pergunta, porque eu até me admiro muito de que tenha havido, nesses últimos anos, um aumento do número das pessoas que ouvem a minha canção, né? Eu fico admirado quando eu percebo, através das redes sociais, que muito mais pessoas conhecem a minha canção do que eu posso imaginar, né? Eu fico admirado, porque é uma canção densa, uma canção que não tem refrão, ela tem muita letra, é uma música, é uma melodia diferente, realmente não é a melodia da mídia, da moda, não é? São poesias cantadas, né? E a pessoa precisa saber um pouco de teologia também para entender algumas partes. Então, eu vejo assim, a canção que Deus tem me dado todos os anos, ela tem uma certa densidade. E ver que a juventude, ver que adolescentes têm se interessado por esse tipo de canção é uma surpresa total, uma surpresa muito grande para mim. Eu não consigo me adaptar muito a esse estilo moderno, não é? Porque eu continuo sendo um homem antigo, né? Eu não tomei a decisão de me adaptar, de entrar nessa coisa de aprender as coisas. Não, eu continuo sendo daquele jeito. Eu não sei fazer gravações caseiras, eu não consigo me virar muito bem, nem com a internet mesmo, né? Eu tenho dificuldades. Mas o que eu venho fazendo, que eu sempre fiz e venho fazendo, e cada vez mais, eu venho investindo na minha canção, ou seja, eu venho investindo no meu aprendizado da composição. Eu venho investindo no aprendizado da língua, investindo no aprendizado do violão, né? Da questão do fazer melodias. Quer dizer, eu me dedico totalmente a fazer um grande investimento na qualidade da canção, né? Agora, quanto a como ela vai ser divulgada ou de que modo, eu entrego nas mãos de Deus. Porque eu mesmo não tenho condições de fazer isso, né? Eu não sei como e nem tenho ânimo para aprender a saber como, né? Mas eu espero que o Senhor Deus possa usar assim da maneira que Ele quiser. Sim, diga. Eu achei interessante, você falou que você tem se ocupado mais em se aperfeiçoar na composição, na palavra, na melodia, no violão. Isso traz para um assunto que eu acho que é bem interessante, porque você tem dado cursos de composição hoje, né? E isso é muito interessante porque na música evangélica hoje existem diversos estilos, diversos tipos, diversos compositores, diversas bandas ou artistas solo. Mas existe um estilo em especial que meio que se tornou o standard, assim, que é o que a maioria ouve, que é o que a maioria das igrejas toca, que é o que a gente chama de worship, né? Que são melodias simples, eu não vou dizer que são pobres, mas são melodias simples, fáceis, rapidamente assimiláveis, com letras não tão profundas, com harmonias também bem básicas, né? Uma instrumentação geralmente muito previsível, né? E existe um desespero por aprender a fazer isso, né? Existem vários movimentos, gente que ensina isso, como compor esse tipo de estilo. E aí a gente vê um interesse, né? Ainda que
eu não sei qual é a densidade de pessoas que buscam, mas existe um interesse em aprender a compor com densidade, com profundidade, com um olhar teológico, com a possibilidade de escrever melodias não tão óbvias. E aí a minha pergunta é, você que já vem dando esse curso, eu acho que você está na terceira turma, alguma coisa assim, né? Segunda, vai começar uma terceira turma. Quando é que começa? Começa, se Deus quiser, dia 2 de março. 2 de março, né? Ainda dá para se inscrever no curso? Com certeza. Então você pode ir no Instagram do Estênio, @Estênio Márcios. @Estênio Márcios. E aí lá você tem informações de como se inscrever no curso. Isso, né? tem. Então, ó, oportunidade, você não pode perder o curso do Estênio. Cara, não tem como ter um professor melhor para aprender a compor, principalmente hoje, onde as pessoas estão escrevendo coisas tão rasas. O que você tem visto, como você tem enxergado as pessoas com quem você tem interagido, né, no curso, o que eles têm buscado aprender mais? Assim, o que você percebe que talvez seja a carência principal daqueles que têm estudado contigo? Exatamente a fazer letras mais profundas, a ter um texto não só mais bíblico, mais teológico, mas um texto mais rico em matéria de língua portuguesa. Uhum. Porque no curso que eu dou, não é que eu ensino especificamente a compor o tipo de canção que eu componho, mas são... E que, na verdade, a composição não é uma coisa que você ensine, mas o que eu faço? Eu mostro caminhos, né? Eu apresento ideias, eu dou sugestões que podem ajudar muito o compositor a melhorar a sua própria composição. E uma das coisas em que se mais pode trabalhar é exatamente um investimento na língua para que se produza textos melhores. Uhum. Porque a canção, ela não deixa de ser um texto. Uhum. E é um texto que se propõe, que tem uma proposta de ser poético, né? Porque uma música, ela não está simplesmente descrevendo alguma coisa, ela não está contando um fato corriqueiro, um fato do dia a dia. Não, a canção cristã, ela pretende sim falar de alguma coisa, mas a maneira de ela atrair e de ela conseguir esse objetivo é que ela faça isso de uma maneira poética, né? De uma maneira bela, né? De uma maneira comovente. E para fazer esse tipo de letra, não é que você tenha que ter nascido com esse dom. Alguns nascem poetas, é verdade, eu reconheço que tem gente que nasce poeta. Mas a maioria de nós, pobres mortais, corre atrás disso, fazendo o quê? Estudando algumas coisas, por exemplo, sobre poesia, né? Sobre a versificação, sobre a métrica de um verso, sobre as rimas, sobre estrofes, ou seja, ou como abordar determinados pontos, usar figuras de linguagens. Tudo isso são coisas, digamos assim, materiais, são técnicas que você pode aprender e usar na sua composição, e você consegue perceber em pouco tempo que houve ali uma mudança, houve um enriquecimento, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu creio que quanto melhor uma letra é feita, quanto mais bem feita, quanto mais poética, quanto mais bíblica, melhor. Mais ela vai atingir os corações, mais Deus vai ser glorificado com isso. Não, e eu sou um entusiasta porque eu acho que como igreja brasileira, a gente está vivendo um período da música brasileira, a gente está produzindo muito algo diretamente relacionado com influências externas. E a estética em si não é o problema para mim. O meu problema é quando a gente pasteuriza a mensagem, pasteuriza o que é dito. E eu tenho tido a oportunidade de falar muito sobre isso, que eu sou entusiasta de que as igrejas escrevam canções. Eu também. Que cada comunidade, eu sei que nem toda igreja tem um compositor na igreja, mas sempre tem um músico ali, e às vezes o que falta é incentivo, falta uma oportunidade para ele testar a música dele, porque tem muita gente que escreve música e não mostra para ninguém. Sim. Então falta essa oportunidade. E eu sou entusiasta, e eu acho que quando você fala que a gente precisa enriquecer e refinar a nossa escrita, isso é muito importante, porque é a partir desse olhar, dessa preocupação, que a gente vai produzir uma musicalidade que nasce dentro das nossas comunidades, de volta com um olhar mais brasileiro, com menos
talvez menos influência externa. Claro que quando a gente fala brasilidade, não é a brasilidade da década de 60, 70, é a brasilidade de hoje. Né? O que isso significa aí é uma outra discussão, mas é uma brasilidade contemporânea, um olhar contemporâneo para a música, porque eu acho que a música ela necessita, ela não precisa esquecer o passado, ela não deve esquecer o passado, mas nós como igreja e organismo vivo precisamos sempre dialogar com o presente. Né? Então é importante que a gente dialogue esteticamente sem abrir mão do lirismo e da poesia, que faz parte da história da igreja. Claro. Né? Então a gente meio que está acostumando com tanta versão e tanta versão ruim. Né? Ontem mesmo eu estava participando de um grupo do Clubhouse e a gente estava falando sobre versões. Né? E hoje a gente vive acho que o pior período de versão que a gente já teve na história, porque tem muita versão ruim. Parece que o cara pegou a letra, botou no Google Translator e pronto, e gravou. De tão ruim que tem essas versões. Porque não tem poesia, não tem métrica, não tem prosódia. Né? Prosódia é uma das coisas mais fundamentais numa música de qualidade. Com certeza. E o que mais toca, talvez, no mainstream hoje, são músicas com problema de prosódia. Sim. Tem coisa que mais me incomoda do que a pessoa que canta você. Né? Você é um negócio que me tira do sério. Tuar. Prosódia, para vocês que nunca ouviram essa expressão. Você quer explicar o que é prosódia? Prosódia é a correta acentuação das palavras. Toda palavra ela tem uma sílaba tônica. E uma apenas. Né? Então, é como, por exemplo, a gente não fala gratuito. O certo é gratuito. Né? Então, a gente não fala recorde. O certo é recorde. Então, se a gente no dia a dia prima pela prosódia, porque se a gente se comunicar no dia a dia com a prosódia errada, colocando a sílaba forte nas palavras onde não tem, as pessoas vão zombar da gente. Ué, você é louco? Você fala português ou o quê? Agora, infelizmente, na música cristã, um dos problemas que a gente mais tem é esse de prosódia, que as pessoas cantam tuar, suar, não é? E gloria, a gentir, exatamente. Né? Fora quando não existem problemas gravíssimos mesmo de concordância, não é? De concordância ou de regência. Então, a gente precisa zelar por isso. Fábio, uma das coisas que eu mais falo nas aulas de composição e que eu começo falando é perguntando das pessoas por que você é compositor ou por que você deseja ser compositor. Então eu procuro dizer para elas o seguinte: olha, esqueça essa coisa de gravar um CD, não pense nisso por enquanto, não pense em ser famoso. Isso tudo é uma grande tolice. Se Deus tiver isso para você, vai acontecer, mas de maneira natural. Pense no seguinte, pense em compor canções para o seu grupo de oração, para o seu grupo de estudos bíblicos. Pense em compor boas canções para o grupo de louvor da sua igreja. Porque o que acontece é que nós cristãos, poderíamos ser as pessoas que produzem o melhor tipo de música. O que acontece? As nossas igrejas terminam cantando as mesmas coisas, aquilo que está na moda, aquilo que está na mídia. Todas as igrejas cantam as mesmas canções. Então eu incentivo exatamente isso, que as comunidades, que as pessoas sejam compositores para a sua família, para o seu grupo de igreja. Né? Exatamente. Que não pense assim, quero compositor para um dia gravar CD. Não, deixe isso para lá. E eu posso dizer isso, porque eu fui alguém que foi gravar o primeiro CD com 40 anos. Então eu tenho autoridade para dizer isso. Olha, não pense em gravar CD, pense em ser útil no grupo onde você está, em fazer uma música boa para o seu grupo usar. Muito bom. Eu acho que esse é um bom assunto para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Pense na sua igreja local. Pense em servir a sua igreja local com seus talentos. Não se preocupe com Instagram, não se preocupe com gravar clipe, com gravar CD. Isso, como o Stanley falou muito bem, isso pode ser consequência, mas deixe que seja consequência e não seja o objetivo principal. Enriqueça musicalmente a sua comunidade local, a sua igreja local, com canções. Vocês vão perceber que canções que nascem nas comunidades, a igreja canta com um fervor diferente. Quando ela sabe a história, às vezes nasceu de uma série de mensagens, nasceu de uma mensagem especial, de um momento que a igreja viveu de dor, de alegria, de perda,
sei lá, de qualquer, às vezes da plantação da igreja. Então, quando canções nascem do contexto da igreja, a igreja canta e experimenta essa canção de um jeito diferente. Então, acho que a gente pode encerrar a nossa conversa de hoje com esse incentivo e realmente desafiando vocês que sonham em compor ou que já compõem, mas que nunca mostraram para ninguém, a ter esse olhar para a sua igreja, para a sua comunidade. Eu acho que você vai se surpreender em como isso é significativo e relevante para a igreja local. Porque é legal você viajar o Brasil inteiro e cantar a mesma música. É legal, você não estranha, você, sei lá, vai do norte ao sul cantar a mesma música. Isso é bacana, não vou dizer que isso é totalmente ruim, mas é muito mais significativo quando você vai na igreja e aprende uma música que você nunca ouviu em lugar nenhum. É verdade. E conhece a história da música, e você pode pegar essa música e levar para a sua igreja. Isso enriquece o corpo de Cristo de uma forma assim... É verdade. E isso tira do compositor aquele peso da fama. Quer dizer, o compositor ele não vai se preocupar que ele tenha que ser famoso, que ele tenha que ser reconhecido. Não, a preocupação dele vai ser muito simples. Eu preciso suprir a minha igreja com uma canção bíblica, uma canção bem feita, uma canção abençoadora. É só isso que eu preciso fazer. Se eu tiver que mais tarde fazer clipe ou gravar, Deus é que sabe, né? Porque às vezes a pessoa já na juventude, e é aquilo que você falou, se frustra, porque começa já achando que vai ter uma carreira, ou pensando nisso, em gravar, e isso não acontece, e a pessoa se frustra, né? Eu costumo dizer que eu admiro a autoestima dessa geração, que cria um perfil no Instagram e já bota oficial ali. Tem 13 anos, cria o Instagram e bota oficial. Eu fico, nossa, é uma autoestima que eu queria ter. Eu acho que não tem que ter essa preocupação. Seja você, seja um bom compositor, faça a diferença na sua igreja local e deixe que Deus lhe use. Né? Se for em canções comunitárias, que sejam em canções comunitárias. Se forem canções reflexivas, que sejam em canções reflexivas. Se for em música popular, que seja em música popular, mas deixa Deus lhe usar da forma que Ele lhe preparou para ser. E eu acho que a gente, para encerrar esse nosso papo, que música que você acha que pode completar a nossa conversa aqui agora? Acho que eu posso cantar Fim de Tarde no Portão. Excelente. Fim de Tarde no Portão, Estênio Márcios. Fica ligado aí. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O
O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Estamos chegando ao fim do nosso Mais Música de hoje. Um papo incrível com o Estênio Márcio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, igualmente. Uma conversa muito... Aprendi muito só de te ouvir aqui. Esse programa existe para eu aprender. É uma desculpa que eu arrumei para conversar com gente que eu admiro e aprender um pouco da história deles. Eu espero que você também tenha aprendido e ouvido e que esse papo e a experiência e a vida do Estênio tenha, de alguma forma, sirva de edificação para a sua vida também. Não só a música dele, que já é incrível, mas a própria vida dele, as palavras dele aqui, possam também te inspirar nessa caminhada musical. Talvez você não seja compositor, mas agora você pode ter um olhar talvez mais refinado naquilo que você escuta, um olhar mais crítico, né? Um ouvido menos automático, como ele mesmo disse. Eu não ouço música por ouvir. É algo que eu preciso estar atento. Então que você também esteja atento naquilo que você ouve. Estênio, a gente falou do Instagram um pouco antes. Obrigadão. Mas eu queria... Para entrar em contato contigo, hoje é só pelo Instagram. Existe alguma outra rede social que você usa mais ou é o Instagram mais? O Instagram é a que eu mais uso. Então tá aqui o Instagram do Estênio, você pode entrar em contato com a Selma, né? Isso, que é a minha esposa. Que é a esposa do Estênio, que cuida de uma querida, atende super rápido, a gente conversou com ela aqui, foi incrível. Se você quiser ela é 95% do ministério, é a minha esposa. Olha aí. Eu entro com 5%. Olha aí. Você tá fazendo alguma agenda ainda ou nesse período você está Não, eu estou esperando receber a segunda dose da vacina e quando isso acontecer, aí eu Então, vou pensar nos convites que tem. Fique atento no Instagram do Estênio, assim que as coisas chegarem a alguma normalidade, a gente tiver mais gente vacinada, não perca a oportunidade de levar o Estênio para sua comunidade, acho que vai ser algo incrível. Estênio, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, meu querido. Se Obrigado. você quiser ser um apoiador do Mais Música, entre em contato com a gente pelo maismusica@ippinheiros.org.br. Se quiser mandar camisas, eu adoro usar camisas de camisetarias aí novas que estão surgindo. Vai ser uma alegria para mim. Eu sei que você quiser apoiar de qualquer outra maneira. Muito obrigado pela sua audiência aí especializada e a gente se vê na próxima semana. Deus abençoe a todos e até mais.